A do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Boa noite, eu me chamo Sara, tenho 28 anos e moro no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Cabralha Paulista. A cidade é conhecida como a Cidade dos Caixões por ter muitas fábricas de caixões. Bom, o meu relato aconteceu comigo e com a minha prima. Essa história que vou contar hoje é a mais pura verdade. E acreditem se quiser. Tudo começou quando eu tinha 10 anos. Eu e a minha prima íamos muito na casa da nossa avó. A minha avó morava numa chácara dentro da cidade. Era uma casa de tábuas velha e chão vermelho. E vou confessar que aquela casa me dava muito medo. Certo dia, eu e a minha prima Patrícia estávamos brincando atrás da casa de bonecas. E quando fui no banheiro fazer xixi, a minha prima continuou brincando. Bem, eu levei uns 5 minutos no banheiro. E quando volto para de trás da casa, aonde estava a minha prima brincando, eu escuto ela conversar com alguém. E quando chego perto e pergunto com quem ela estava conversando, ela disse que era com seu amigo. Perguntei a ela que amigo era esse, pois ali não havia ninguém. E foi quando ela respondeu que o seu amigo, assim que me viu, ele saiu correndo e foi embora. Bem, eu não sei por que ela disse aquilo, mas quando ela disse, o meu corpo começou a arrepiar todo. Fiquei com muito medo e logo fui embora. No outro dia, eu voltei lá e percebi que a minha prima estava com muitas bonecas novas. E logo a perguntei: Patrícia, onde você achou essas lindas bonecas? Ela me respondeu que foi o seu amigo de ontem, que as deu de presente. Então, eu falei assim: Nossa, o seu amigo deve ser muito bom para você, né? Ela respondeu que sim e disse que ele era o seu melhor amigo. Em seguida, a nossa avó nos chamou para tomar um lanche. A minha prima disse que não estava com fome, mas eu fui sem ela. Tomei o lanche que a minha avó fez e logo perguntei para a minha avó se ela conhecia esse amigo da minha prima. E ela falou que não estava sabendo de nada. E me perguntou mais sobre este amigo. Então, eu falei para ela que esse amigo estava dando muitos presentes para a Patrícia. A minha avó, muito curiosa, disse que iria vigiar a Patrícia. Então, antes de voltar para casa, eu fui até a minha prima para me despedir dela. E o que eu vi, eu não acreditei. Pois a minha prima Patrícia estava rodeada de brinquedos novos. E eu fiquei até boba vendo tudo aquilo. Perguntei a ela aonde ela tinha achado aquelas bonecas. E ela me respondeu que foi o seu amigo que a deu. Novamente, eu a perguntei quem era esse amigo, pois eu nunca o vi por ali.
Então, a Patrícia me respondeu que ele morava dentro da mata. Bem, eu pensei que ele morava em algum sítio. Então, nós brincamos muito. E logo que deu a hora de ir embora, eu me despedi da Patrícia e segui o meu caminho. No outro dia, a minha avó me chamou para conversar e me perguntou aonde a minha prima havia conseguido mais brinquedos. Respondi para a minha avó que foi aquele amigo misterioso dela. A minha avó me perguntou se eu conhecia esse amigo. Eu disse que nunca o vi. Mas a Patrícia me disse que ele morava dentro da mata. A minha avó fez uma cara de assustada e não entendeu nada. Bem, eu fui para o quarto da minha prima para nós fazer um trabalho de escola. E quando terminamos o trabalho, fomos brincar com as bonecas. Estávamos ali no corredor atrás da casa, brincando já havia algum tempo. E foi quando, do nada, apareceu um garoto loiro de olhos azuis. E eu confesso que eu não fui muito com a cara desse menino, pois ele me olhava com uma cara de ódio. Mas com a minha prima, ele era muito diferente, pois ela e ele conversavam muito um com o outro, me deixando de lado. Bem, confesso que fiquei com um pouco de ciúmes. Peguei as minhas duas bonecas e fui embora. E no outro dia, quando cheguei na casa da minha avó para brincar novamente com a minha prima Patrícia, eu a vejo andando em direção à mata. Fui até a minha avó e falei para ela o que eu havia visto. A minha avó falou que esse amigo da minha prima Patrícia era o Saci. E era ele que estava dando presentes para ela, para assim atraí-la até a mata e em seguida sumir com ela. Muito rapidamente, a minha avó foi até a mata buscar a Patrícia. E quando chegou lá, a minha prima estava chorando. A minha avó a perguntou o que foi que aconteceu. E ela respondeu que aquele garoto não era o que ela pensava, pois assim que ele a atraiu para a mata, a sua fisionomia mudou e ele disse que a levaria embora. E quando ela se recusou a ir com ele, ele ficou muito bravo e bateu muito nela. E aquele garoto, enquanto batia na Patrícia, ele ia se transformando em uma criatura. Os seus olhos assumiram um tom vermelho demoníaco, a sua pele ficou escura e ela pôde ver que ele só tinha uma perna. E assim que a minha avó chegou, ele correu para dentro da mata. A minha avó pegou a minha prima nos braços e fomos embora para casa. E após esse dia, a minha prima Patrícia nunca mais quis brincar atrás de casa, pois ali perto ficava aquela mata, e ela ficou muito traumatizada com o que aconteceu. E depois de uns dias, a minha prima foi morar com a sua mãe na cidade. E nunca mais nós ouvimos falar daquele Saci. Bom, essa é uma história real. E eu gostaria de deixar uma advertência para vocês. Nunca aceitem presentes de estranhos, pois isso pode ser o seu fim. Boa noite.
Boa noite. O que venho relatar aqui, talvez muitos não acreditem. Mas eu posso jurar para vocês que é real. Bem, eu me chamo Nathan. E este fato aconteceu com o meu avô chamado Sebastião. Antes de começar a narrar o relato, eu quero dizer que eu não me orgulho nem um pouco do meu avô. Pois conta às minhas tias-avós que ele foi um assassino de sangue frio. Elas dizem que ele já matou mais de 30 pessoas. Entre eles, mulheres e pais de família. Bem, e o motivo era só mesmo porque ele não gostava da pessoa. E ele tinha o hábito de matar suas vítimas a facadas e a tiros. O meu avô tinha um conhecimento assustador de magia negras, rituais e orações, tendo o conhecimento até da licantropia. Bem, daqui pra frente eu relatarei o fato. O meu avô começou a trabalhar de guarda de um cemitério, pois catacumbas apareciam viradas e destruídas. E os administradores do cemitério achavam que eram ladrões ou vândalos. Bem, o meu avô começou a trabalhar nesse bico. E no começo foi tudo tranquilo. Até que em uma sexta-feira de uma lua cheia, ele escutou uma baderna, por assim dizer. Ele foi até aquela bagunça e percebeu que havia um cheiro forte de carniça no local. Ele se escondeu atrás de uma cova e logo presenciou várias criaturas. Aquilo que ele presenciou eram as coisas mais estranhas do mundo. Eram criaturas grandes do tamanho de um homem adulto. Os seus braços pareciam de um macaco por ser maior que o corpo. E também as criaturas eram cobertas por uma pelagem escura. As suas pernas pareciam quebradas na parte do joelho. E as suas orelhas pareciam de porcos. E a sua cabeça era tão horrível que parecia de um cachorro deformado. Bem, contava ele que não era apenas um, mas eram vários. E dentre eles havia alguns de olhos vermelhos e outros de olhos amarelos. O meu avô saiu de trás da catacumba, talvez por idiotice. Mas ele queria ver aquilo para comprovar se realmente não era um sonho. Conta ele que um daqueles lobisomens de olhos vermelhos tentou o atacar. Mas duas daquelas criaturas que estavam juntas com aquele lobisomem o seguraram, protegendo o meu avô. Conta o meu avô que os lobisomens se comunicavam entre eles. E uma daquelas criaturas disse para o meu avô que só não o matava por ele ter o total conhecimento sobre magia oculta. Aquela alcateia de lobisomens se dirigiram para o fundo do cemitério, ficaram lá por algumas horas e depois foram embora. Bem, o meu avô não se intimidou. E sempre continuou indo trabalhar dia após dia. Mas aquela reunião só acontecia às sextas-feiras. O meu avô contava que nunca teve medo daquilo, pois ele nunca deveu nada para aquelas criaturas. Bem, eu acho que o meu avô tinha um pacto com o diabo, pois ele só faleceu com seus 93 anos de idade. E quero deixar aqui o meu relato do dia que o meu avô se deparou com a alcateia de lobisomens. Boa noite.
Quando eu me mudei para aquela casa no meio do nada, em uma cidadezinha no interior do Rio de Janeiro, eu jamais poderia imaginar que pudesse passar por uma experiência tão aterrorizante como aquela. Bem, eu me mudei em dezembro de 2005 e tudo ocorreu normal, até chegar a quaresma em fevereiro de 2006, e daí todo o pesadelo começou. Bem, eu estava com toda a mudança ainda espalhada pela casa, e ainda meio atrapalhado com tudo. Em uma noite, eu já estava quase dormindo, e escutei no banheiro o barulho de água caindo. Eu fui meio sonolento e cambaleando de tanto sono, e me deparei realmente com a torneira aberta. Mas o que eu estranhei é que as duas torneiras estavam abertas e no máximo. Tratei logo de fechar e olhei à volta e não vi nada de anormal. Então eu saí e voltei para a cama. Alguns dias se passaram e acordei com o barulho de água correndo e fui ao banheiro. E a minha surpresa foi maior ainda quando me deparei com as duas torneiras e também o chuveiro aberto no máximo. Aí realmente já era demais. Eu verifiquei tudo o que pudesse fazer aquilo, mas não cheguei a conclusão nenhuma. Mais alguns dias e acordei sobressaltado com uma risada cheia de chiados, como se fosse alguém com dificuldades para respirar. Porém, que estivesse rindo muito. Aquilo fez eu ficar paralisado. Eu fiquei ainda esperando ouvir mais alguma coisa, e realmente ouvi. E o barulho era de água correndo. Acendi todas as luzes, fui ver o banheiro e realmente estava inundado, com um sabonete no fundo da pia que impedia que a água escorresse normalmente para o ralo da pia. Então, ela estava transbordando e a água caindo pelo armário de fórmica, e o chuveiro também estava ligado, e o banheiro todo inundado e já molhando todo o corredor. Bem, aquilo foi o suficiente para que eu perdesse o sono daquela vez. E quando terminei de secar tudo, resolvi fazer um café e esperar a hora de sair de casa. Pois naquela altura do campeonato eu não tinha mais clima para dormir. Ficava pensando o que poderia estar fazendo aquilo. Claro que no fundo só poderia ser algo sobrenatural, pois não tinha outra explicação para aquilo. Ainda mais que depois disso, mais alguns dias se passaram e novamente as torneiras e chuveiros foram ligados e as toalhas dentro do armário debaixo da pia estavam todas encharcadas. Bem, eu não tinha mais sossego e ficava muito amedrontado. Um dia eu estava lendo antes de dormir, quando a lâmpada do quarto piscou algumas vezes e queimou logo em seguida. Tratei logo de trocá-la e mal havia rosqueado e desarmado a escada e começado a ler novamente, quando esta lâmpada também queimou misteriosamente, o que fez com que eu comprasse mais algumas lâmpadas no dia seguinte. E quando troquei essa lâmpada e coloquei a outra e desarmei a escada, ela estalou e simplesmente queimou. E quando eu fui verificar, ela não só tinha queimado, como também havia se quebrado. Claro que a essa altura eu não dormia mais sem as luzes ligadas, porque eu morria de medo de que algo maior pudesse acontecer, ou que pudesse vir. Acordei no meio da noite e a lâmpada do corredor estava piscando, como se estivesse querendo queimar. Mas depois ela logo voltava ao normal.
e em seguida começava a piscar e a ficar fraca. Piscava mais algumas vezes e voltava ao normal. E naquela noite, o corredor e o meu quarto estavam tão frios que parecia que eu estava dentro de um freezer. E por mais que eu tentasse ignorar esses fatos sobrenaturais, era impossível. Eu não conseguia mais me concentrar no trabalho. E uma amiga do trabalho disse que era tudo coisa da minha cabeça. Eu então a convidei para passar uns dias lá em casa, e ela topou. Nos primeiros dias, ela ficava me encarando dizendo que nada de anormal acontecia, absolutamente nada. Mas depois de uma semana, ela mudou de ideia. Certa noite, ela estava no quarto do lado dormindo, e eu fui acordado com ela aos berros. E quando eu cheguei correndo, logo acendi a luz, e ela disse que algo pesado se jogou em cima dela e depois rolou para fora da cama. Eu ainda fiquei olhando pelo quarto e também procurei por debaixo da cama. Ela ficou totalmente sem graça e eu logo disse a ela: "Não é você mesmo que diz que não acontece nada?" Bem, ela ficou com cara de tacho e no dia seguinte arrumou as suas coisas e se mandou. Mas algumas noites se passaram e fui eu que dei um berro, mesmo com as luzes acesas. Eu senti aquela risada diabólica de alguém com bastante falta de ar, só que desta vez era bem mais rouca e muito mais alta. E logo depois eu fiquei ouvindo palmas. Saí meio que correndo e ao entrar no corredor eu pisei em algo escorregadio e caí no chão batendo com a cabeça. E quando dei por mim, eu estava todo molhado. Fui tateando o interruptor com o coração batendo a mil e descobri que eu havia pisado em um sabonete. E o banheiro e o corredor estavam alagados. A cabeça latejava bastante. Eu botei a mão nela, olhei para a minha mão e percebi que escorria sangue da minha cabeça. E aquelas risadas diabólicas estavam mais fortes ainda. Eu fiquei apavorado. Fechei rapidamente o registro e acabei indo dormir no carro. Na hora de tomar banho, eu evitava ficar com os olhos fechados. Bem, estava inverno no sul do Rio de Janeiro. Então, o banho só com água bem quentinha. E de repente, vinha um jato de água gelada nas costas e no corpo todo. E eu chegava a dar um pulo de susto por causa do corpo quente, recebendo um jato de água fria. Um técnico veio ver o aquecedor, porém ele disse que estava tudo normal e aparentemente não apresentava nenhum problema. No banheiro também tinha mania da lâmpada estalar dentro da cúpula do banheiro do teto e também as lâmpadas da parede junto ao espelho sempre ameaçavam queimar. E muitas vezes quando eu estava no meio do banho. Então eu tratava logo de me apressar no banho, com medo de ficar ali no escuro. No meio da noite, às vezes eu acordava também com barulhos de algo de metal se arrastando pela casa. E também barulhos de serrote. E quando eu ficava parado prestando atenção, o barulho também parava. Eu ouvia barulhos de coisas se quebrando, tipo um vidro, um jarro sendo quebrado. E quando eu ia verificar, não havia nada no chão. Porém, teve um dia que eu ouvi um desses barulhos de coisa quebrando e realmente o vidro da janela do outro quarto estalou todinho. A tomada do banheiro também
Às vezes dava choque quando eu ligava ela. Não era um choque grande, mas o suficiente para tremer e tirar rapidamente a mão assustado. Tinha um lustre na sala que era da minha avó e era uma antiguidade. E ele era meio grande e com um vidro leitoso muito bonito. Um dia, ele despencou quando eu estava comemorando o aniversário da minha prima lá em casa. E ele só não quebrou todinho, porque quando ele caiu lá de cima, a própria fiação ainda segurou ele. O que fez com que não caísse direto no chão, e sim meio que lentamente. Porém, eu tenho certeza que estava bem preso quando ele foi colocado, pois eu tinha muito cuidado com as coisas suspensas e verificava sempre se estavam bem seguras depois de instaladas. As luzes continuavam com problemas, principalmente a do meu quarto e a da cúpula do teto do banheiro. O vidro da janela que havia sido trincado, ele foi trocado. E a própria cúpula da luz do banheiro também rachou de uma ponta a outra em questão de minutos. E assim, caindo um pedaço no chão. Às vezes, eu sentia um forte cheiro de naftalina e de coisas velhas guardadas e que não tinha explicação nenhuma. Cheiro de mofo, mas não tinha razão para isso, porque os cômodos estavam sempre bem arejados e aquele cheiro de naftalina às vezes era tão forte que chegava até a arder o nariz. Bem, eu possuía um grande quadro que ficava no outro quarto. E também havia um crucifixo pendurado na parede oposta. E um dia o quadro caiu, e no dia seguinte foi o crucifixo que caiu. Porém, o crucifixo não caiu normal, e sim, ele caiu invertido. A porta da cozinha às vezes batia com tanta força que a chave saía da fechadura e caía a distâncias no chão. E as pancadas chegavam a deixar marcas na porta. Havia um barulho parecido com o de uma lâmpada ou folha de alumínio sendo balançada com força. E havia também barulhos de tecido sendo rasgado. Uma noite eu acordei com uma forte ventania. Então eu fui rapidamente lá fora no quintal para tirar as roupas do varal. O quintal era bem grande e havia várias árvores frutíferas. E o que vi ali não tinha explicação. Era um enorme redemoinho de uns 30 metros de altura. E ele levava todas as roupas do varal. Inclusive, levantava muita terra e as folhas das árvores. Arrumei um cachorro. E como ele era grande, ele dormia no quintal. Uma certa noite, eu escutei ele latir muito. E no dia seguinte, quando fui chamá-lo de manhã, ele havia desaparecido sem explicação nenhuma. A minha casa era cercada de muro alto e não tinha para onde ele fugir. E o mesmo nunca mais foi encontrado. O meu irmão chegou de viagem e foi dormir lá em casa. E o pior ainda estava por vir. Quando eu estava dormindo, de repente eu senti algo subir na cama. E aquilo começou a me pisar. Era algo invisível e continuava a me pisar e se jogou em cima de mim. E depois logo rolou para fora da cama. Era tal como, em parte, a minha amiga tinha contado. Bem, eu estava com a luz do abajur ligada e eu não vi nada. Olhei a toda volta e também não havia nada, absolutamente nada. E neste momento eu estava com o coração disparado e ofegante. Ouvi o meu irmão me chamar do banheiro.
Então eu pulei correndo da cama e acabei metendo o pé na água. Pois, mais uma vez, a torneira do banheiro estava ligada e a pia transbordava. O meu irmão já estava fechando as torneiras e ao mesmo tempo me perguntava como eu havia esquecido de fechar tudo. E no momento em que terminava de fechar as torneiras e o chuveiro, uma luminária do quarto que ele dormia foi arremessada com violência na parede do corredor. Nós tratamos de sair de lá rapidamente e só voltamos no dia seguinte. No dia seguinte, vimos que a luminária estava espatifada no mesmo lugar no corredor. E vimos partes de suas roupas que estavam na mala de viagem. Elas haviam sido jogadas por todo o quarto. E ele disse que estava tudo arrumado quando saímos naquela noite. Bem, ele também disse que quando acordou na noite anterior com um barulho forte de água caindo e foi ver o que era, e assim que ele saiu da cama, ele teve a impressão nítida de ter visto alguém atrás dele no espelho que havia naquele quarto. E assim ele tomou o maior susto. E ele disse que até pensou que era eu. E logo recuperado do susto, ele foi fechar a torneira. E assim eu apareci logo em seguida. O meu irmão disse que aquilo tudo não era coisa deste mundo. E sim, forças malignas do inferno estavam agindo em minha casa. Bem, depois de ouvir isso, eu tratei de me mudar daquela casa o mais rápido possível. Boa noite. Bom, essa história aconteceu comigo quando morava em Socorro, em São Paulo, no bairro Camanducaia do Meio, no ano de 1994, o ano da Copa. Na época tinha 15 anos de idade. Morava em um sítio por onde passava o rio Camanducaia, por isso o nome do bairro. Certo dia, à noite, em uma sexta-feira de lua cheia, fui fazer uma visita para um colega de classe, o João. Peguei uma bicicleta e uma lanterna e fui até lá. A casa dele era bem próxima à minha, mas fui bem devagar, porque estava muito escuro e usava uma das mãos para segurar a lanterna para iluminar o caminho enquanto pedalava a bicicleta. Chegando próximo à casa dele, tinha várias pessoas na esquina da casa. Estranhei a quantidade de pessoas naquele local. Todos os primos de 10 a 16 anos estavam ali esperando o namorado de uma prima dele, a Valquíria. Os pais dela tinham pedido aos familiares que ficassem ali até que o namorado de Valquíria chegasse. Ele tinha 18 anos e tinha acabado de comprar uma moto e todos estavam preocupados com a demora dele em chegar ali no local, já que ele morava na cidade vizinha. A Valquíria perguntou na roda de pessoas que estavam ali: quem tem coragem de ir até a venda telefonar? Porque não existia telefone celular e ninguém próximo tinha um telefone. O silêncio foi total. Todos os primos ficaram parados e olhando um para o outro. Pois bem, como estava tentando paquerar a irmã de Valquíria, a Fatinha,
Me ofereci para ir até a cama do Caia de baixo, ir até uma venda, ligar para o namorado da Valquíria e descobrir o que aconteceu com o Ricardo. Esse que era o nome dele. Todos ali ficaram olhando para a minha cara com um olhar de espanto. O João, que era mais próximo a mim, perguntou: "Tem mesmo coragem? Como vai passar pela ponte?" Eu repliquei: "O que tem na ponte?" Faziam poucos meses que morava no interior. Antes disso eu morava em São Paulo, capital. Bom, ninguém respondeu e ficaram todos rindo. Peguei o número do telefone e algumas moedas, porque o telefone da venda era aquele, com visor digital, e se pagava por 1 minuto de ligação. Você ligava e dava 1 minuto. Era um preço, 2 minutos era outro, e assim por diante. Fui bem devagar, porque minha bicicleta era uma Caloi Aro 12. Aquelas bicicletas de corrida com pneus bem finos, não apropriada para andar em estradas de terra, ainda mais com cascalhos e pedras no caminho, além de que estava segurando uma lanterna em uma das mãos. A distância, imagino que seriam de uns 6 quilômetros da casa do João até a venda, na Camanducaia de baixo. No caminho, tinha que passar ao lado de uma igreja com uma cruz enorme na porta. Ela fica ao lado de uma ponte por onde passa o rio por baixo. Chegando na porta da igreja, já comecei a ficar com medo. Mas alguns metros à frente, em uma curva a tal ponte, parei alguns instantes no meio da ponte e com a lanterna iluminei as margens do rio e algumas pedras por onde a água passava. E não vi e nem ouvi nada de estranho. Só o barulho da água passava por ali. Pensei comigo: eles estavam querendo brincar comigo, só pode. E continuei o meu caminho até a venda. Chegando lá, liguei para o Ricardo e disse que a Valquíria estava esperando ele, lá na esquina da casa dela. Dei o recado e comecei o caminho de volta. Na volta, minha lanterna começou a falhar devido à trepidação do caminho. Foi falhando, até que não ligou mais. Fiquei no escuro no meio de uma estrada de terra. Na hora eu fiquei com muito medo. Mas continuei meu caminho de bicicleta por aquele caminho cheio de pedras. Um pouco antes de chegar na tal ponte, o pneu da bicicleta furou. Passei a ter mais medo ainda, mas desmontei da bicicleta e fui empurrando seguindo o caminho. Pois bem, quando estava bem próximo à ponte, notei um brilho estranho por debaixo dela, mas continuei. Quando estava no começo da ponte, vi debaixo dela umas velas acesas. Também havia um despacho ali no meio de um círculo de velas. Era comida, bebida, cigarro e dinheiro. E havia também um crânio humano com um punhal fincado. Mas o mais assustador era uma coisa que se parecia de um cachorro bem grande, mas sem pelos no corpo, andando de 4, como um cachorro mesmo. Reparei que a coisa tinha um focinho como de um porco e fumava um cigarro de fumo com um cheiro muito forte, e deveria alcançar facilmente 2 metros de altura se ficasse em pé. A criatura andava em volta daquele despacho de um lado para o outro, como se estivesse protegendo aquilo. Nossa, na hora eu gelei todo o corpo e fiquei totalmente paralisado. Eu queria sair correndo dali, mas eu não conseguia. Fiquei alguns segundos ali, olhando a coisa embaixo da ponte. Andava de um lado para o outro,
como se estivesse protegendo aquele despacho e também os potes de bairro que ali estavam. Só escutava um barulho de um rosnado e um barulho do capim, que era aqueles mais grossos quebrando, porque a coisa andava de um lado para o outro, como se fosse um sentinela. Não tinha outro caminho para chegar em casa. Tinha que passar pela ponte e eu tinha que tomar coragem a seguir. Voltou a força nas pernas e prossegui com a bicicleta, mas sem olhar para baixo. Como era bem na curva, teria que passar bem ao lado da coisa. Quando estava bem ao lado da entrada que levava para baixo da ponte, comecei a ouvir estalos de galho quebrando, como se a coisa estivesse chegando próximo. De repente, a coisa sai da mata e dá um rosnado tão grande, mas tão grande, que saí correndo a toda velocidade e empurrando a bicicleta, sem olhar para trás. Minhas canelas batiam nos pedais e foram cortando, mas na hora eu nem senti dor de tanta adrenalina que eu tinha no sangue. Cheguei na esquina próxima à casa do João, sem fôlego e com as canelas sangrando. Parei ali e fiquei tomando fôlego. Todos estavam olhando para mim. Contei toda a história da lanterna, bicicleta e da ponte. Mas, para minha surpresa, ninguém disse uma palavra. Poderiam ter dito que era um mentiroso ou estava brincando, mas não. Ficaram em silêncio absoluto. Até que a Valquíria quebrou o silêncio me perguntando sobre o recado. E eu disse a ela que consegui telefonar e tal. E todos ali começaram a conversar, perguntando da lanterna e da bicicleta, mas ninguém perguntava da ponte. Bom, essa é a minha história. Lembrei dela após assistir os relatos que contam no YouTube. Às vezes, conto essa história para amigos e familiares, mas eu acho que ninguém nunca acreditou em mim. Boa noite. Essa experiência que vivi tem cerca de 3 a 4 anos. Na época, eu tinha 17 para 18 anos. E sempre morei de aluguel em uma casa em São Paulo. E desde que a minha família veio do norte para cá, moramos em algumas regiões da cidade. Mas já fazem 11 anos que moramos no mesmo bairro. Bem, sou de família evangélica. Cresci na igreja e a minha avó sempre contava histórias sobre pessoas possuídas, aparições, entre outros. Confesso que sempre achei que era conversa fiada para colocar medo em mim e nos meus outros primos. Então, nunca dei muito crédito. E a igreja era apenas um hábito para mim. Mas de 5 anos para cá, eu me dediquei muito à igreja. Foi quando aconteceu que eu fiquei mais sensível para as coisas espirituais. Enfim, 5 anos atrás, eu me mudei de casa com a minha família. E uma dessas casas é independente e tem o seu próprio portão de acesso. E não tem contato com as demais, a não ser pelas janelas que dão para o quintal de uma das casas. As outras duas têm o mesmo portão de entrada, que no caso é a minha casa. Bem, a minha casa fica nos fundos.
E como meu vizinho tem um cachorro, foi colocado um portão para impedir o acesso do cachorro para o meu quintal, para assim evitar confusão com os meus gatos. E quando nos mudamos para essa casa, a dona disse que o nosso quintal tinha um quartinho de bagunça. E lá era colocada algumas ferramentas de construção, pois o vizinho que dividia o quintal também estava usando. Porém, em qualquer momento, poderíamos pedir que ele retirasse as coisas dele, porque o quartinho era uma extensão da casa que estávamos morando. Bem, nos mudamos para aquela casa e fomos muito bem recebidos pelos nossos vizinhos, que sempre nos trataram super bem. E de certa forma, nos identificamos muito, pois a minha mãe e a mulher do vizinho tinham a mesma profissão. E o meu pai, o vizinho, trabalhava à noite um dia sim e um dia não. Bem, tudo estava em paz, até o dia que a minha mãe precisou mexer no quartinho para colocar alguns móveis que não usávamos. Quando a minha mãe mexeu e tirou tudo para limpar e chamou a nossa vizinha, a dona Dilza. Ela disse para a Dilza ver o que era deles e guardarem na garagem deles, pois ela iria precisar colocar alguns móveis no quartinho. E neste momento, a dona Dilza voltou para casa e ligou para o marido. Depois voltou, pegou algumas coisas e deixou no corredor da casa dela. Bem, a minha mãe terminou o serviço, colocou todos os móveis dentro do quartinho e foi terminar os outros afazeres dela. Esse dia era o turno de trabalho do meu pai. Então, só dormíamos a minha mãe, o meu irmão e eu em casa. E por volta de umas 9 horas da noite, a minha mãe foi na casa de uma tia, pois ela havia feito aniversário. E eu fiquei em casa sozinha. Então, eu comecei a ouvir alguém chutando o portãozinho. E por causa do barulho e do susto, eu corri para olhar pelo vitrô da cozinha. E ali era o meu vizinho. Ele estava jogando as coisas do quartinho no chão e falando que queria ver quem iria tirar as coisas dele de lá, pois quem mandava no quintal era ele, pois ele e a sua família moram na casa já faz mais de 10 anos. Foi muito barulho, e depois de algum tempo, ele parou e entrou. A minha mãe chegou em casa quase meia-noite com o meu irmão e se assustou com a bagunça. E me perguntou o que havia acontecido. Na mesma hora, ela ligou para o meu pai e contou toda a história. No dia seguinte, o meu pai chamou o vizinho e conversou. Disse que o que ele havia feito era muito errado, pois se ele tinha algum problema com a gente, deveria se reportar a ele, e não ter feito aquela cena sabendo que só estava a filha dele em casa. E após esse ocorrido, o clima no quintal ficou muito chato. E foi a partir disso que as coisas estranhas começaram a acontecer. Começou a aparecer sal grosso no quintal. E também aparecia sal grosso nas plantas da hortinha. Um dia eu e o meu irmão fomos para a praia com os nossos primos. A minha mãe ficou em casa sozinha. E quando voltamos, ela contou para a gente que na noite anterior foi turno do meu pai. Então ela havia ficado sozinha. E quando ela levantou pela manhã e foi no quintal, havia um pó preto muito fino e muito estranho. Os vasos de planta estavam quebrados, e com esse pó preto jogado em cima. E também havia muito sal grosso no quintal.
aquele pó preto também estava jogado em cima das roupas. E quando se passava a mão, aquilo se esfarelava mais ainda. A minha mãe ficou com muito medo, pois não dava para saber o que era aquilo. Depois desse dia, os meus pais conversaram com a dona da casa e pediram para ela fazer algo, pois isso começou após a confusão do quartinho. A dona da casa chegou a conversar com eles de forma discreta, perguntando se eles haviam visto alguém entrando no quintal, ou até mesmo algum movimento. Eles negaram e disseram que não viram nada. Mas logo após isso, não apareceu mais nada no quintal. Até que um certo dia, por volta das 5 horas da manhã, acordamos com o meu vizinho gritando o nome do filho dele. E ele gritava: "Fabiano, fala comigo! Fabiano, por favor, fala comigo!" E o filho dele relinchava igual um cavalo e fazia um barulho de porco quando está sendo açoitado para morrer. Era muito alto e muito estranho. E parecia que ele estava correndo dentro da minha casa, de tão alto que eram os barulhos das pisadas dele. O barulho era de um animal horrível. Enquanto aquela coisa corria, o vizinho gritava o nome do filho dele. E depois de cerca de 2 minutos, o barulho parou e ficou um silêncio enorme que dava para ouvir os ponteiros do relógio. E quando olhei para o meu lado, o meu irmão não estava. Ele saiu correndo quando o barulho começou e foi para o quarto da minha mãe. Bem, quando saí para a faculdade de manhã, tinha algumas velas jogadas no lixo do quintal. E depois desse dia, um pessoal começou a ir na casa deles para rezar. E nunca mais algo do tipo aconteceu de novo. Bem, eu não sei explicar o que aconteceu, e nem mesmo o porquê. Mas acho que aquilo que o vizinho queria fazer para nós voltou para ele. Bem, eu sempre acreditei que tudo que você faz de mal, de alguma forma aquilo volta para você. E acredito que o ser ou criatura que ele estava fazendo oferenda voltou para cobrar algo dele. Pois a gente já havia ouvido ele fazer cantigas estranhas nesse mesmo horário outras vezes. Bem, ainda moramos no mesmo quintal com eles. Mas desde que isso aconteceu, eles nunca mais nos trataram mal. E também nunca mais apareceu outra coisa no nosso quintal. Nós conseguimos viver em paz e com respeito uns aos outros. Bem, este é o meu relato. Espero que vocês achem interessante. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Boa noite. Eu me chamo Roberto, tenho 27 anos e na época do ocorrido eu morava em Pimenteiras do Oeste, que fica em Rondônia. Este relato ocorreu há alguns anos e esse foi o motivo que me fez largar tudo para trás e ir embora daquela cidade. Bem, eu me casei muito novo. Aos 18 anos eu comecei a namorar a Flávia, a filha de agricultores. Bem, eu não sabia muito sobre a família dela, mas o certo foi que nos casamos 2 anos depois. E nessa época, eu trabalhava com barraquinhas no festival de praia,
praia de água doce às margens do rio Guaporé, pois a cidade é muito visitada por turistas de todo canto do Brasil. Bem, eu também era pescador. A minha esposa, Flávia, era responsável apenas pelos deveres de casa, como lavar, passar e cozinhar, essas coisas. Lembrando que isso era decisão dela, pois ela sempre foi muito caseira. Um dia, eu comentei na brincadeira que ela estava ficando gordinha, pois geralmente tanto o homem quanto a mulher casada tem tendência a engordar. Ela ficou cismada com isso e decidiu fazer caminhada em uma trilha que tinha na floresta perto de nossa casa. Então, ela ia até a casa dos seus pais, pois ela tinha que passar por um trecho da floresta e caminhar por 1 hora para chegar lá. E na volta ela fazia o mesmo percurso caminhando. Então, ela sempre chegava em casa por volta das 19 horas. Certa vez, ela fez uma caminhada na floresta, mas não voltou por dias. Acreditei que ela estava na casa dos seus pais, pois como eu e nem ela tínhamos celulares, não tínhamos como nos comunicar. Eu fui até a casa dos seus pais e eles disseram que a última vez que ela esteve lá foram há 4 dias. Eu voltei para casa e estava me preparando para ir até a polícia e registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento e iniciar uma busca. Mas quando eu me preparava para sair, eu fiquei extremamente aliviado assim que a vi na porta. E a Flávia sempre foi muito emotiva. Então, eu evitei enchê-la de perguntas, até mesmo para não falar besteira. Pois se realmente ela se perdeu na floresta por 4 dias, isso poderia tê-la traumatizado. Ela chegou muito suja, fedia a cachorro molhado e não disse uma palavra sequer. Eu a perguntei o que aconteceu, mas ela passou direto por mim, me ignorando, indo direto para o banheiro. Então, eu resolvi deixar isso para lá. Bem, que erro eu cometi! Algumas noites depois, eu ouvi um barulho estranho, como se alguma coisa arranhasse a porta pelo lado de fora da casa. A princípio, eu achei que fosse o nosso cachorro que estava querendo entrar. A Flávia não estava na cama, então eu fui até a porta de fora e lá estava ela, parada, arranhando a porta até os seus dedos sangrarem. Flávia, que diabos está fazendo? Eu falei meio gritando. Ela se virou para mim, parando instantaneamente, mas quando eu vi os seus olhos, eu senti o meu sangue gelar. Os seus olhos verdes, uma vez deslumbrantes, agora eram buracos negros com manchas brancas, como olhos de aranhas. Deixe-me entrar. Foi tudo o que ela disse, em uma voz distorcida, e depois ela disse algo incompreensível, parecia outra língua. Ela disse: Se lhe uma coisa, isso vai Daí em diante, começou o pesadelo. No dia seguinte, era de noite e já era tarde. Já tinha passado das 23 horas e eu estava deitado na cama, quase dormindo. A minha cama fica encostada na parede e eu geralmente durmo com a cara quase encostada nela, de bruços. O meu cachorro, o Zeus, um pastor alemão valente, às vezes ele dorme no meu quarto, mas como a comida e a água dele ficam na cozinha, eu deixo a porta aberta. Nessa noite, a Flávia
estava no alpendre do lado de fora da casa, olhando para a lua. Ela me ignorava quando eu perguntava alguma coisa, ou então ela falava palavras desconexas. Eu a deixei lá fora e fui dormir com o meu cachorro. E detalhe, o mesmo rosnava para ela frequentemente, sendo que há poucos dias atrás ele era muito apegado a ela. Entrei para o meu quarto com Zeus, e quando eu já estava quase dormindo, eu senti alguma coisa estranha no quarto. Eu não sabia o que era, mas sabia que tinha alguma coisa estranha lá. Eu sentia como se tivesse alguém parado perto da minha cama, me olhando. Eu comecei a sentir um medo crescer em mim, e eu podia sentir o meu cachorro deitado na minha cama ao lado do meu pé, quieto, provavelmente dormindo. Eu pensei que se realmente tivesse alguma coisa lá fora, ele latiria. Mas mesmo assim, eu podia sentir alguma coisa lá. Algum tempo se passou e eu acabei me acalmando um pouco, mas então eu ouvi um estalo no meu roupeiro ao lado da minha cama, como se alguém tivesse dentro dele. Isso fez aquele medo que eu estava sentindo ficar quase palpável. Os meus sentidos ficaram completamente apurados. As minhas pupilas estavam dilatadas ao máximo, olhando a parede escura que ficava à minha frente. Eu não sabia o que fazer. O interruptor da luz estava ao lado da minha cama, ao alcance do meu braço, mas eu não sabia se eu tentava acender a luz ou se continuava quieto e imóvel, feito uma estátua. O medo venceu a razão, e eu não tentei acender a luz. Continuei naquela escuridão, sem saber realmente se havia algo lá ou não. Pouco tempo depois, eu senti o medo se transformar em pânico, e eu não sabia o porquê. E foi do nada, de repente, como se eu tivesse adivinhado o que estava para acontecer. Eu ouvi uma voz berrar na minha cabeça e senti uma mão estática nas minhas costas. E quanto mais eu tentava me mexer, mais eu sentia a pressão que a mão fazia aumentar. Como se estivesse querendo me esmagar na cama, e até o extrato da cama fazia barulho, de tamanha força que aquela mão exercia sobre as minhas costas. Aquela mão foi me apertando cada vez mais, me afundando na cama, e eu estava em completo pânico. Podia sentir o mal que emanava daquilo, e eu não sabia o que era, não sabia o que aquilo queria, e não sabia por que estava lá. Eu não sei quanto tempo se passou, até que a mão começou a se fechar nas minhas costas, como se estivesse me beliscando, e eu estava quase chorando de medo e de dor. Eu não sei quanto tempo se passou, até aquela mão aliviar a pressão nas minhas costas e voltar a simplesmente ficar pousada nela. Nessa hora, eu me virei bruscamente para olhar o que me apertava na cama e vi aquele ser horrendo. Era um homem alto, magro, corcunda, dos pés enormes, pele negra, chifres que saíam do meio da sua testa, olhos negros, uma boca com um sorriso diabólico e os caninos à mostra. Aquele homem ou criatura usava roupas vermelhas, como as roupas do tempo de Jesus, só que vermelhas. A minha reação foi dar um pulo na cama e acender a luz, e nesse momento, aquele ser simplesmente desapareceu, e quem estava ali na minha frente, parada, era a minha esposa, a Flávia, e ela estava totalmente nua, parada me encarando. O meu cachorro já não estava mais no quarto, e o meu medo foi tanto
que eu preferi não demonstrar que eu sabia que tinha algo de errado com ela. Então, acabei dormindo. Quando acordei na manhã seguinte, o meu quarto estava escuro, com apenas um facho de luz entrando por um pequeno buraco na janela, aliviando um pouco aquela penumbra. Ainda relutei um pouco para me mexer, lembrando da noite anterior. Eu me virei e o meu quarto estava vazio e nada de anormal. A única coisa estranha era que o meu cachorro não estava mais lá comigo e a porta estava trancada por dentro. Eu sei o que trancou a porta e colocou o meu cachorro para fora, mas eu não gosto nem um pouco de pensar sobre isso. Eu tinha passado aquela noite trancado lá dentro com aquela coisa que era a minha esposa. Eu saí no quintal e tomei um susto, pois a encontrei dependurada no pé de manga e ela se balançava como se fosse um bicho. O meu cachorro estava na rua e ele se recusava a entrar em casa, mesmo se eu o chamasse para dentro. Então, eu arrumei a maioria das minhas coisas, principalmente o essencial, e saí com o meu carro e peguei o meu cachorro. E antes de sairmos, a Flávia começou a rosnar em cima da árvore. E detalhe, Pimenteiras do Oeste foi fundada em 1995. Então, naquela época, nem vizinhos eu tinha na minha rua. Era somente um casal de velhos que moravam no final da rua. E quando saímos e entramos no meu carro, eu poderia jurar que a vi de pé na janela, nos observando sair. Ela disse com uma voz de criança, ou imitando essa voz para me voltar, que ela me amava e seria uma boa esposa. Ela veio andando em passos lentos de dentro de casa, na direção do meu carro que já estava na frente de casa. Ela estava com as mãos nas costas, como se escondesse algo. Eu fiquei com o carro parado e a deixei se aproximar, pois fiquei com pena dela, pena de abandoná-la. Mas quando ela estava a 2 metros do meu carro, o meu cachorro começou a latir freneticamente na direção dela, e foi o suficiente para mim arrancar o carro e me mandar dali. Mas não antes dela acertar uma facada na parte traseira do carro, pois era uma faca que ela tinha nas mãos. Agora, eu estou na casa das minhas irmãs que moram em Belém do Pará, e tenho medo de voltar, e só espero que essa coisa vá embora e que a minha esposa verdadeira volte, pois aquilo não era ela, e talvez a verdadeira já esteja até morta. Fael, eu vi umas histórias de skinwalkers no seu canal. Será que um skinwalker matou a Flávia e tomou a sua aparência? Ou ela simplesmente voltou possuída da floresta? Me desculpem, eu a amo, mas não posso enfrentar o sobrenatural, pois esse é o meu ponto fraco. Então, eu prefiro continuar fugindo. Boa noite.